O agro, setor que movimenta a economia brasileira, gerando renda, emprego e oportunidades para toda a população. Hora H do Agro, com Kellen Severo. O Plano Safra 2023-2024 já começou a ser desenhado, mas fontes do Ministério da Agricultura afirmam que há indefinições sobre os juros até o momento. Kellen Severo aqui nos estúdios. Kellen, bem-vinda. E por falar em juros, hoje é um dia importante, né? Dia do Copom. Exatamente. Bom dia, Tiago. Bom dia a todos. É um dia importante para a gente acompanhar as tendências, principalmente algumas pistas em relação aos juros que vão impactar o Plano Safra. O Comitê de Política Monetária, o Copom, do Banco Central, deve anunciar hoje a manutenção da Selic em 13,75% ao ano. A alta taxa básica da economia, ela voltou a ser atacada pelo presidente Lula, que criticou o Banco Central, e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Forçar a queda dos juros, como tem dado pistas aí o presidente Lula, para tentar reequilibrar as contas públicas, é o contrário do que deve ser feito, porque é o equilíbrio fiscal que justamente leva à redução da taxa de juros. O anúncio do arcabouço fiscal do governo ficou só para depois da missão da China, que acontecerá neste final de março. Até lá, o agronegócio busca pistas de como vão ser os juros do Plano Safra na era Lula. Lembrando que o Plano Safra é uma das questões mais importantes para o setor, que se refere a crédito, financiamento para custeio e investimentos. Sem dúvida. Bom, a gente sabe que a Selic é só uma referência para o mercado, né? Mas já há alguma indicação de como é que vai ficar o juro? Bom, nesse momento do Plano Safra, a gente tem indefinição. Fontes de dentro do Ministério da Agricultura me informaram que o cenário realmente é este. Não há definições sobre as taxas do Plano Safra no momento. O que a gente já sabe sobre o Plano Safra 23-24 até agora? Ponto 1, volume de recursos. Algumas entidades ligadas ao agro, como a Federação da Agricultura do Paraná, estão pedindo cerca de 400 bilhões para 23-24. Isso seria um aumento ao redor de 60 bilhões em relação à temporada 22-23. Para conseguir esse volume, o Ministério da Agricultura vai precisar ter o Ministério da Economia como um forte aliado. Essa negociação vai ser um momento bastante importante para a gente entender a relevância dada ao agro pelo atual governo. O segundo ponto que a gente está entendendo neste momento sobre juros do Plano Safra. Uma Selic de 13,75%, ela dificulta a forte redução de juros, porque o patamar está acima do que a gente via na mesma época do ano passado. Isso aumenta a necessidade de subvenção para bancar esse diferencial das taxas de juros ao setor. Apesar do juro alto, o governo federal pode aumentar o endividamento público e tentar cortar na marra ali, garantindo taxas de juros menores. O perfil mais gastador da atual administração, ela abre portas para essa possibilidade, que é de usar mais recursos do Tesouro para forçar uma queda de juros. O terceiro ponto que a gente já sabe sobre 23-24, o Plano Safra. Como os juros estão no teto, o mercado prevê queda da Selic para este ano, 12,75% de acordo com a pesquisa Focus até o final de 2023. Isso gera mais previsibilidade no orçamento, porque não há no radar sinais de movimentos inesperados de alta para a taxa básica de juros, como a gente acompanhou no ano passado, né, Tiago? Toda aquela curva de alta. Então, a alta de juros no ano passado, mais o teto de gastos, fizeram com que houvesse um impacto na previsão do Tesouro em relação à necessidade de subvenção ao crédito do último Plano Safra. Isso ajudou a explicar o rápido esgotamento dos recursos no ciclo anterior. Para esse ano, é esperado que isso não ocorra de forma tão precoce, ou seja, que a gente não tenha um esgotamento de recursos tão precocemente por causa desses dois fatores. É esperado uma queda dos juros e também a gente não tem mais a regra do teto de gastos. Para finalizar, Tiago, dois outros itens que a gente já sabe sobre o Plano Safra 23-24. Quarto item é que deve ser um Plano Safra verde. O próximo Plano Safra deverá ter como principal ponto a sustentabilidade. A expectativa é que o plano ABC, Agricultura de Baixo Carbono, seja o pilar principal. E o último ponto que a gente já sabe sobre 23-24 é que os juros podem ser escalonáveis, de acordo com integrantes do governo. Isso significa que quanto mais for a adoção, quanto maior for a adoção de práticas ESG, menores deverão ser os juros. Só que ainda não está claro como esta medida vai ser adotada.
Em síntese, Tiago, a gente vai ter muita água ainda rodando embaixo da ponte para entender como será o Plano Safra. A gente já deu uma pista para a nossa audiência. Tá certo. Kellen Severo, nossa comentarista de agro, bom dia de trabalho, até mais tarde. Até, obrigada, Tiago.